Olá, você está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão do Sempre Basquete e estou ao lado do Always Learning, o Will Coast. Olá, meu nome é William Costa, estou aqui tentando imitar essa voz linda, macia e aveludada de Nandão Ferreira, porém não consigo. Estou com ele aqui do meu lado. Aí, que beleza. Esse homem que não tem só a voz aveludada, mas ele... O que mais? Ele por inteiro, que loucura, hein? Ai, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui, Nandão, obrigado. João, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Eliseu, muito obrigado. Tio Alex, muito obrigado. Muito obrigado à nossa convidada que vai ser apresentada logo mais. Convidada brabíssima que já. Que isso, William? Eu tive que fazer um resumo do currículo dela aqui, senão vai ficar 40 minutos só pra apresentar ela. É, mas é porque a mulher tem muito. Tem know-how. Tem muito know-how. Exatamente. É isso aí. Antes de mais nada, aquele recadinho pra quem ainda não segue o Store Podcast. Senta o dedo no like e comece a nos seguir para receber as notificações sempre que o nosso episódio for ao ar. No YouTube e no Spotify. Aproveita também para dar 5 stars para esses dois jovens aqui, pra gente melhorar cada vez mais o nosso ranking e disparar esse episódio, esse podcast para todo mundo. O Store Podcast conta com o apoio cultural do Onoesc FM e Real Time Vídeos e Produções, uma realização Sempre Basquete e Always Learning. E para escrever a história de hoje, convidamos a mulher que é referência em gestão no meio oeste catarinense, a professora, mestre em Relações Internacionais, especialista em Comércio Exterior, ex-presidente e atual diretora administrativa da CIOC e ex-coordenadora do curso de Administração Unoesc, ex-secretária de Educação e atual secretária administrativa e financeira de Joaçaba, Tânia Durigon. Seja bem-vinda ao Store Podcast. Caraca. Obrigada. Nossa, estão super valorizando, que né? Que mulher, né, gente? Meu Deus. Pareceu uma rima, cara. Nossa, foi muita coisa. A mulher... Tânia, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Olha, é um prazer. Agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Que isso. Muito bem, o prazer é todo nosso, né? A gente se sente até muito importante, assim, com a galera que você fala, tipo... Olha a responsabilidade, meu Deus. Que responsabilidade nossa, né, não? Muita responsabilidade. Para falar umas groselhas aqui, né? Mas é isso aí, a gente, como a gente comentou nos bastidores, você foi muito cotada, já disseram, leva a Tânia, chama a Tânia, convida a Tânia e enfim ela está aqui conosco, não é, Will? E ela tem uma relação direta com o basquete aqui, cara, porque no primeiro momento que o basquete veio, não sei se... Com certeza você teve uma participação indireta ali, né, junto com a Jéssica. Eu lembro que você estava envolvida, participava dos jogos. Também, Pô, então muito do que a Blues é hoje também porque tem, querendo ou não, um pouquinho do dedinho da Tânia lá, né? Olha só, então indiretamente o Nandão tá aqui graças a você, viu? Exatamente. Muito bem, vamos lá. No bloco 1, seguimos com o contexto histórico da nossa convidada naquele bate-papo à vontade que caracteriza o programa. No bloco 2, exclusivo para Spotify e YouTube, teremos o Senta Que Lá Vem a História, onde ela vai contar uma história real que marcou sua vida. E para finalizar, o bloco 3 com o Bate-Bola, que será uma rodada de perguntas para extrair informações da nossa convidada. Todos prontos, sobe a vinheta, Eliseu, e partiu pra resenha. Qual música vai ser hoje, Eliseu? Frank Sinatra, pam! Novamente agradecer a nossa convidada de hoje, uma personalidade de total referência, né, na nossa região, né, quiçá no estado também, né. Quiçá no Brasil. Quiçá no Brasil. No mundo. Né? No mundo. Uau. Dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho também, né, hoje tentando aprender um pouco mais sobre administração, tentando aprender, a gente sabe que tá ralando a cabeça. Mas, novamente, agradecer pela tua vinda aqui no nosso podcast. E para começar esse bate-papo, a gente sempre tenta fazer um contexto histórico da galera, né? Da onde veio, como é que se criou, se projetou aqui na região, como é que... Porque toda vez que a pessoa me conhece, na Tânia aqui em Joaçaba, ele olha pra mim e fala assim, você não é daqui, né? Eu falo, não. Ela vira e fala, o que você vai fazer aqui? Aí eu tenho que fazer todo o contexto histórico. E aí eu acho tão legal, porque a pessoa, putz, que legal. Aí a gente começa dessa forma aqui, entendeu? Então, qual que é o seu contexto histórico, professora Tânia? Professora Tânia. Então, vou começar falando, a Tânia é uma ervalense, né? Eu nasci em Erval do Oeste. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira, cortava cabelo, fazia
de tudo um pouquinho para ajudar na economia doméstica. Acho que daí veio um pouco dessa vontade do empreendedorismo que eu tenho. Né? Adorava viajar de caminhão com meu pai. Adorava, gostava, sempre gostei muito de viajar, né? De conhecer outras culturas, outros lugares. Já pilotou um caminhão? Caminhão, sim. Pegou uma boleia? Sim. Olha só. Eu, inclusive, tinha um QT, um caminhão aqueles do tempo de guerra, que eu adorava dirigir na fazenda. Olha só. O caminhão era ótimo, só às vezes faltava freio, só que daí a gente ia batendo no barranco até ele parar. É mesmo? E a lataria era muito boa. É aqueles caras de Eu já fui militar, né? pecuarista. Sim, Aqueles militarzão grandão, eu já vi um desses. Que legal. Muito legal. Então, tem um vasto currículo, viu, Nandão? Olha só. Então, aí eu estudava no colégio lá em Erval, né? Na Escola Básica Antonieta de Barros. Ah, tá. No Colégio São José. Fui colega do Rudy Nodari, como eu falei, no Coral Os Canarinhos. A gente disse que precisa colocar isso no currículo. Aí, A galera aqui dá uma galera boa, né, cara? Uma galera ótima. Então, eu estudei daí no Cristo Rei, 2º grau, tudo, fiz a faculdade de administração. Ajudava meus pais no mercadinho que tinha, depois que o meu pai se aposentou, a gente assumiu o mercadinho. E aí casei, fui morar em Curitiba, fiz a faculdade de administração, né, na FAI, Faculdade de Administração e Economia. E aí voltei para Joaçaba e fomos cuidar de uma fazenda. Eu e meu marido, na época, né? Nós assumimos, então eu tinha 2 fazendas que a gente trabalhava, eu adorava também, ajudava na lida do campo, tudo. Nunca gostei muito de ficar trancada dentro de casa. Eu gostava Colocava a mão na massa. Sim, tinha meu cavalo, meus arreios e tal. Que legal. E é que eu sempre digo, aquilo que a gente se propõe a fazer tem que fazer bem feito, senão nem claro. perca tempo em começar, né? E gostava, então, por um tempo trabalhei lá, né? E foi depois aí a separação. Aí eu fiquei com uma fazenda, tudo, mas eu, né, acabei arrendando e voltei para o mercadinho do pai e da mãe, e ali também de novo empreendedorismo. Então eu tinha já uma filha, tinha que manter, né, as despesas. A gente sabe que quando acontece uma separação, a parte financeira ela aperta. Imagino. E aí eu ia para São Paulo, comprava roupas, comprava material escolar, comprava até peças de tecido, trazia, vendia no mercadinho. Cada 15 dias eu fazia isso. Ia lá no Brás e no Bom Fazia Retiro. sacoleira, né? Ia lá no Brás e no Bom Retiro. Só que ia. 25 de março ia também? 25 de março, Olha comprava só. de tudo um pouco. Vendia super bem no mercado. Aí eu comprava também peças de tecido, de soft e tal. Então, nas horas que o mercado estava tranquilo, minha mãe ficava e eu ia. Comprei umas máquinas de overlock, aquelas coisas, e eu costurava, fazia moletom, fazia coisas, e aí isso dava um up muito bom na parte financeira. A gente conseguia ganhar um bom dinheirinho. Aí um dia eu estava lá, eu no mercado, a minha irmã chegou e disse: mas Tânia, você estudou tanto, sempre foi tão estudiosa, por que você não busca alguma coisa, né, na área acadêmica e tal? Aí eu vim aqui na UNOESC buscar um curso de pós. E encontrei minha vizinha, a Nerli Assad, minha vizinha de porta lá do apartamento, e me perguntou: você não sabe alguém que queira trabalhar aqui? Estou precisando de alguém na secretaria acadêmica. Eu olhei para ela e disse: Eu. Serve? E só que na época não tinha a parte, né, de a internet, a parte automatizada que tem hoje, né? Daí eu disse: mas Nerli, eu nunca liguei um computador. Ela disse: Que ano era isso? Não Desculpa. tem problema. Que ano era isso? Pra gente se ambientar. 92. 92. O ano que eu nasci. 92. 92. Aí comecei a trabalhar na UNOESC. Comecei como auxiliar de secretaria. Não era nem secretária, auxiliar de secretaria. Eu lembro que o dinheiro que eu ganhava aqui na UNOESC dava para pagar o condomínio do meu prédio. Ainda que eu tinha outras coisas. Ajudava ainda no mercado, trabalhava aqui na UNOESC e foi indo. E aí de secretária, de auxiliar de secretaria, eu passei a secretária executiva, a professora, coordenadora de curso. Eu lembro que na época me pediram para coordenar um curso que ninguém queria porque estava meio difícil, e aí eu disse: tô aqui, eu vou. Sim. Né? E foi onde eu tive a oportunidade. Depois coordenei vários cursos, e o curso que eu mais me identifiquei mesmo é o meu curso, né, de formação, que é administração. E aí fiz pós, aí fiz o mestrado, né, quando comecei a dar aula. Depois eu fui chamada para ser diretora de área, que na época a gente tinha. Então a direção de área, ela abrangia todos os cursos da área de sociais aplicadas. Então entrava direito, administração, comércio exterior, que a gente tinha na época, contábeis,
publicidade e propaganda, radialismo que tinha também, né? Então, e aí eu, né, acho que a UNOESC eu fiquei 26 anos. Nossa. Foi uma carreira assim muito bacana, que hoje eu olho assim e sinto orgulho, sabe, do que eu construí. Também nesse tempo eu representava daí a UNOESC junto à CIOC, desde 2004, ainda estou na CIOC, né, como diretora administrativa. Sim. Tive o prazer de ser presidente, né, de ser assim para as mulheres, até eu digo e eu provoco muitas mulheres, porque eu penso que as nossas conquistas não é só você reclamar que não tem oportunidade, você tem que fazer por merecer, é arregaçar as mangas, ir lá e dizer eu posso, eu faço e mostrar, né? Que você faz e faz bem feito. Então é uma conquista, não vai cair no colo assim de graça, não. Exato. Com certeza. Você falou que em 82 anos você foi a única mulher presidente da CIOC, é isso? Sim. E ainda uma curiosidade, na época quando o meu nome foi indicado, quando me indicaram, eu era coordenadora de curso, diretora de área e coordenava também um curso em Campos Novos. Caramba. Nossa. E aí era muito corrido, né? Imagina. Tudo da UNOESC, mas era muito corrido. E aí na época quando indicaram meu nome, eu disse, não, é muita coisa e tal. Mas por outro lado, assim, eu sempre pensei, cara, se eu não fizer alguma coisa para deixar a minha cidade melhor, é a cidade que eu quero, que a minha filha, que os meus netos continuem aqui. Então eu tenho também essa obrigação de fazer a minha parte junto à sociedade. Aí fomos para a disputa e por ser uma mulher e professora, na época foi formada outra chapa para concorrer. Porque alguns não pensavam aceitavam. Não, né? E é uma instituição, né, bastante assim, é bastante machista, vamos dizer. Sim, hoje a gente já perdeu bastante isso, mas na época tinha assim muito nossa, né? Então, e assim, ganhamos por um voto. Por um voto? Por um voto. Eram 11 conselheiros que votavam, Sim. né? Nós ganhamos por um voto. 6-5. E foi uma gestão muito bacana. Muito legal, nós fizemos a segunda edição da Feira Gera, que na época tinha uma crise financeira muito grande, e aí a gente fez uma reunião, disse, vamos fazer, não vamos fazer, e eu pensei assim, meu Deus, já não queria que uma mulher assumisse, se eu for fazer essa segunda, né, topar aí a segunda edição, e der prejuízo, eu tô ralada, né? Aí fizemos uma reunião e o pessoal disse, olha, vamos fazer com o que a gente tiver, e foi muito legal, porque nós fomos visitando os empresários. E aí eles diziam, olha, eu não tenho dinheiro para comprar a cota, mas eu entro com o meu trabalho, com o meu serviço, com meus produtos. E aí foi uma feira bacana porque assim, as pessoas se sentiam parte. Elas não estavam comprando um lugar na Feira Gera, mas sim elas estavam ajudando a montar a Feira Gera. E foi onde nós fizemos a primeira vez a feira aqui na UNOESC. E foi muito legal. Que legal. Isso e ainda deu um lucrozinho, porque a gente achava que ia ter que tirar do caixa da CIOC, ainda na época a CIOC é que organiza, né, a Feira Gera. E ainda sobrou uns trocados, e foi bem legal. E a gestão foi muito bacana. Até no final, mesmo aqueles que não simpatizavam muito com a ideia de ter uma mulher na presidência, me entregaram uma placa, flores, agradeceram. Deram o braço a torcer. Foi muito legal. Tem o ditado, né? Quanto a resultados, não há argumento. Mas foi bacana, talvez até para que eles entendessem isso. E eu percebi que depois disso, muitas mulheres a mais vieram para a associação também, estão fazendo parte. Como eu disse, nós temos que ir aos pouquinhos, deixando que isso seja uma coisa normal. Sim, mas com mulher, até eu lembro que saía assim as manchetes, primeira mulher a assumir em 80 anos. Gente, mas isso não é legal, isso é uma vergonha. Precisou passar 80 anos para uma mulher assumir a presidência, nós demoramos, né? Sim. Mas enfim, orgulho de ter sido a primeira e acredito ter cumprido as metas que nós tínhamos colocado no nosso plano de gestão, né? Que legal. Quanto tempo dura uma gestão? 2 anos. 2 anos. É um biênio. Cada 2 anos. Sim. Tu colocou aqui uma coisa legal que eu anotei aqui, né? Você começou aqui como auxiliar de secretaria, depois subiu para secretária executiva, professora. Se você pudesse hoje elencar, assim, eu sei que é até um pouco difícil, assim, mas se você pudesse elencar, assim, o que realmente fez com que você tivesse essa progressão de forma orgânica nesses cargos? O que você acha que foi essencial para que isso acontecesse? Logicamente, eu acredito que venha muito de você, mas que fizesse com que as pessoas ao seu redor olhassem e falassem assim, putz, aquela ali eu acho que ela tem condição de assumir essas responsabilidades que você foi assumindo.
você pudesse explanar o que você falaria sobre essa questão. Eu acho que a dedicação fez muita diferença, porque eu sempre fui assim, eu não me importava de ficar um tempo a mais, não ficava aquela coisa assim, que tem os que ficam com a sacolinha no ombro esperando para bater o cartão, né? Sim. Não, se precisasse vir fora de hora, se precisasse, eu acho que a dedicação, eu penso que também a humildade de você dizer eu não sei, me ajude, e ao mesmo tempo se colocar à disposição para ajudar. Né? E a mente inquieta, eu acho que isso, como eu falei, né? Eu estou nos meus 60 anos e eu não sinto, né? É claro que fisicamente a gente vai, né, envelhecendo, mas eu nunca permiti que minha mente envelhecesse. Eu sempre adoro trabalhar com gente jovem. Na minha equipe lá na Secretaria de Administração, lá nós temos desde pessoas com mais de 70 anos até uns que não tem nem 20 anos. Eu não posso dizer qual que é o melhor funcionário. Tem uma integração muito legal. Então, eu acho que é essa coisa, e talvez por ter ficado tanto tempo junto com os jovens, né, com os alunos, tudo, eu gosto muito. Então, essa coisa de você dizer, eu faço parte da instituição, né, é meu lugar, mas tem lugar, e levar sempre a equipe junto. Sim. Eu acho que isso é fantástico. É garantia de sucesso. Porque tem aqueles, não, eu não vou ensinar para tal porque pode tirar o lugar. Não, se tu tiver uma equipe boa, se você tiver pessoas inteligentes e competentes, porque a gente não sabe tudo, né? Eu tenho muitas coisas que eu não sei, mas eu não tenho problema nenhum de chegar e dizer, Will, me ajuda? Eu não sei, como é que faz isso aqui? Então, acho que a humildade científica, a humildade de você dizer eu não sei, eu preciso de ajuda, também me ajudou bastante a chegar onde eu estou. Que legal, cara. Na área da gestão, da administração, por um momento a gente, pelo menos eu tive essa percepção que era muito propriamente o conhecimento, né? Você precisa entender como é que funciona o processo e tal, não sei o quê. Mas conforme a gente vai tendo essas conversas como a gente está tendo com você aqui agora, a gente vê que independente de qualquer modelo de gestão, etc., que você vai usar, você precisa primeiramente entender de pessoas, até para você aprender a entender um pouco mais de você e vice-versa. Em que momento você teve essa percepção que para ter também sucesso dentro do âmbito que você trabalhou, você teve que ter esse diagnóstico que você acabou de falar para mim, assim, eu tenho um menino desde o mais jovem até o mais velho e eu não consigo dizer para você quem é o melhor. Isso traz uma habilidade muito bacana de diagnóstico de pessoas, né? E como caracterizar e colocar essas pessoas para trabalharem de forma efetiva. Em que momento você adquiriu isso? Ou é uma coisa que veio contigo lá, do teu pai, da tua mãe? Como é que foi isso? E talvez como é que as pessoas que estão escutando isso aqui também podem pensar também que elas precisam se importar não só com o próprio conhecimento, mas sim com as pessoas que estão em volta dela. Olha, Will, eu acho assim, primeira coisa, quem vai trabalhar com gestão tem que gostar de trabalhar com pessoas. Senão você não vai conseguir resultado nenhum. Tá? Para você motivar a tua equipe, você tem que estar motivado. Você tem que puxar. Você tem que estar na frente. Que é aquela coisa, você não lidera, você não motiva ninguém, você chega lá, ai, bom dia, boa tarde, desanimado. Não, você tem que chegar, bom dia, gente, tudo bem? É você que dá o tom da tua equipe, né? E como eu falei, para mim, a gestão, ela tem que ser humanizada, ela tem que ter o foco nas pessoas, porque você administrar é você conseguir resultados por meio das pessoas. Não adianta, você pode ter uma estrutura física, você pode ter duas fábricas idênticas, né, com equipamentos idênticos, com os insumos idênticos, mas as pessoas é que vão fazer a diferença. Se tem uma equipe motivada e a outra não, você vai ver a diferença. Então, essa parte de gestão, no curso de administração, as primeiras aulas, que eu sempre dava aula no início, né, eu falava sobre as teorias da administração, eu já dizia, quem não gosta de lidar com pessoas está no curso errado. Porque vocês podem ver desde o time de vocês. Sim. Quando a equipe não está motivada, o resultado não é legal. Né? Não vai, as pessoas, né, não desempenham. Quando você vai lá e dá motivos, por exemplo, agora nós começamos uma capacitação. Por quê? Porque o papel do gestor, o que é? Você vai cobrar resultados. Eu acho isso é uma coisa. A gestão humana é uma coisa, mas resultados você tem que cobrar. Se você está na liderança, você tem que cobrar resultados. Mas não é só cobrar resultados. Você tem que dar as ferramentas para que a tua equipe consiga o resultado. Então, você tem que capacitar, você tem que dar equipamentos, enfim. O gestor, ele tem que fornecer tudo isso para que a necessárias. Equipe... exatamente. E capacitar as pessoas, daí sim você cobra resultado.
E aí é tão bom quando você vê o resultado e você olha para a equipe e a equipe está vibrando junto. Eu acho que isso faz a diferença, né? Que massa. Até eu gostaria de citar aqui quando eu fiquei, né, por 9 meses na Secretaria de Educação. Eu tive um probleminha de saúde, tive que ficar afastado por 10 meses. E agora estou estabilizada, tá tudo certo. Mas enquanto eu fiquei na Secretaria de Educação, saí, daí um dia encontrei a gestora de uma escola e ela veio falar para mim, ela disse, prof, ela disse, depois que você passou pela nossa escola, ela disse, eu comecei a olhar os meus professores de uma maneira diferente. Eu vi que essa parte mais humanizada dá um resultado danado, ela disse. Faz a diferença. Sim. E você motivar as pessoas não precisa grande coisa. Às vezes é um bom dia, um elogio, né? Claro, quando você consegue dar um presentinho, melhor ainda. Mas não é só a parte material. Exato. Né? E que a parte material é, como a gente fala, um incentivo financeiro e tal, é bom, faz bem, mas não é o principal. Entendi. Um fator de motivação, né? Então essa parte humana eu acho, Will, que é um pouco minha, sabe? Eu acho que cada um tem, né? Assim, eu sempre fui meio mãezona, até com os alunos, uma coisa que eu gosto, para mim, se eu estar me sentindo bem, tenho um ambiente em harmonia fundamental para trabalhar, senão eu acho que as pessoas adoecem. Pô, é verdade. Perfeito. Esse é o Story Podcast, onde a sua experiência cria história. Eu sou o Nandão, estou aqui com o Will, hoje recebendo a Tânia Durigon. Tânia, você teve a oportunidade já de ser secretária de Educação e agora secretária de Administração Financeira, é isso? Isso. Qual dos dois, você consegue me dizer qual é o mais difícil? O que é, não mais importante, porque tudo é importante, né? Mas qual foi, dentre essas duas, né, o maior desafio para você? Olha, eu acho que o maior desafio foi assumir como secretária de Educação no momento de pandemia e aonde nós voltamos para a sala de aula, onde nós reabrimos as escolas. Sim. Então, era um momento, eu também tive Covid, né, eu assumi no dia 1º, no dia 2 fui diagnosticada, um diagnóstico positivo da Covid. Sim. Então, foi bem difícil porque nós encontramos as escolas, elas já estavam fechadas há um tempo. Sim. Então a estrutura física das escolas, elas precisavam ser revistas. Nós tínhamos que voltar às aulas e não tínhamos comprado, mas não tínhamos recebido ainda, porque sabe que no público tudo é licitação, demora um tempo. Sim. E tal. Então não tínhamos todo o material que era necessário. Inclusive o primeiro dia de aula nós tivemos que pedir luvas emprestadas lá em Erval do Oeste para o pessoal lá da prefeitura. Aí, né, aquela coisa de colaboração, ajuda aqui que eu ajudo. Então, e o que é? Nós tínhamos o desafio de voltar, tinha uma resistência, né, também de pais, de professores, enfim, que tinham medo de voltar. Sim. Por outro lado, nós tínhamos um pedido muito grande, até eu me emocionei com um pai que foi até a rádio e falou que era para nós pensarmos melhor, porque ele e a esposa, eles tinham que trabalhar. E o filho deles, cada dia eles deixavam com uma pessoa diferente. Porque não tinham com quem deixar, mas eles precisavam trabalhar porque precisavam comer. Sim, sim. Né? Daí ele disse, secretária, pense nisso. Cada dia eu estou deixando com uma pessoa diferente. Então o meu filho está correndo muito mais risco de se contaminar assim do que se estivesse indo para uma escola. Sim. Então a gente resolveu, né, junto com o prefeito, nós sentamos e dissemos, nós vamos reabrir, né? E vamos reabrir o mais rápido possível. E foi um baita desafio. E nós somos um dos municípios, acho que retornou mais rápido, né? E claro, com uma estrutura que precisava ser adaptada, porque foi uma coisa assim que foi pro IAD, próprio Noesc, né? Nós Sim. fomos pro IAD de uma hora para outra e lá no municipal, então com a dificuldade à distância, muitas famílias não tinham acesso, então dificuldades, mas eu acredito que dentro daquilo que nós tínhamos, do cenário, no momento a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Sim. Que massa. Voltaram, quem podia ia para a escola, quem não podia ficava em casa, a gente tentou adaptar, como eu falei, não foi 100%, mas acredito que foi um trabalho e foi um baita desafio. Mas assim, muito gratificante, muito legal. E eu me apaixonei, a educação para mim, assim, eu para falar a verdade, eu não conhecia a educação municipal muito bem. Uhum. São 14 escolas que, antes de iniciar ainda, eu peguei minha caderneta e fui em cada uma das escolas lá para ver, para me apresentar e ver como é que era, como é que funcionava.
posso dizer para vocês que a educação de Joaçaba, a educação municipal, é muito boa. E agora, mesmo esses 2 últimos anos, foram feitas reformas excelentes aí. E a gente vê, você vai lá ver piazada, assim, né? Tem escolas fantásticas aí. E tem alunos fantásticos também. Como teu irmão, né? Verdade. Obrigado. Eu queria saber o seguinte. Em que momento as suas habilidades de costureira, além de fazer moletom, te ajudaram em algum momento na sua vida? Olha, eu vi aqui. Há 15 dias eu consertei a roupinha da minha neta que ia dançar lá no balé, tinha uma apresentação e eu tive que ir lá costurar. Olha só. Que boa. Vem cá que a avó arruma. Exatamente. Mas eu perguntei isso, não foi de brincadeira só também, não. Cara, tu é uma mulher que quando a gente falou até aqui nos bastidores, eu não sei se eu fico assustado pelo tamanho do currículo dessa mulher ou de ela não aparentar a idade que ela falou pra mim que tinha, certo? Né? E eu acho muito legal, Tani, eu vejo muito o quão você se expor a coisas diferentes às vezes podem ser aquele tchan que às vezes vai fazer toda a diferença, talvez, em algo profissional, em algum debate, em alguma coisa, em algum momento da sua vida que você fala assim, putz, o pulo do gato que eu tive aqui, essa sacada foi do negócio que eu vi quando eu tava costurando, nada a ver, tipo, away, saca? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, dentro dessa sua carreira maravilhosa que a gente vê aqui nos bastidores e a gente tá conversando agora. Para você, qual que é o poder de você estar sendo exposta e ter a coragem de assumir coisas como você falou que você não sabia fazer, né? O quão importante isso para você como pessoa e como profissional, né? O quão legal é esse poder que você consegue dizer pra gente da adaptação do próprio ser humano e do próprio profissional e como isso realmente te ajudou na sua profissão. Pra mim, eu preciso ter um desafio. Eu não gosto nada muito assim de rotina, de coisa assim, sabe? Muito certinha, muito fazer as coisas sempre. Eu te digo, um dos motivos, em 2020, né, que eu fiquei na UNOESC até 2020, eu fiquei muitos anos na coordenação do curso de administração. E sempre adorei, sempre fiz isso com muito, fazia eventos, eu gostava sempre de estar fazendo coisas diferentes. E chegou um momento que eu parei e pensei, eu acho que o meu ciclo aqui se encerrou. Aí, né, eu avisei o pessoal, disse, olha, eu tô me preparando para parar. E eu fui direcionando isso para parar. Porque eu vi que eu não conseguia mais, o que eu tinha que contribuir já estava, as coisas não tinha mais, né, o que trazer de novidade para o curso. E para mim também não estava mais legal. Sim. Já tinha dado, como eu disse, era um ciclo que se encerrava. E eu nem sabia que ia ser convidada pelo prefeito Dioclésio para assumir a Secretaria de Educação ainda, mas comecei a me preparar para isso, né? Então, eu acho que essa parte o desafio de você buscar coisas novas te expõe, com certeza. Mas é tão legal quando você olha e diz, gente, eu consegui. É massa. Claro, com erros, todo mundo erra, né? Mas se você não for lá e não tentar, e essa parte de você buscar um novo, buscar coisas novas, trazer capacitações, buscar um dos motivos que, né, vocês viram aí que a gente foi fazer cursos em vários países diferentes, ver o que tem lá fora, o que tem de diferente. E muitas vezes a gente se surpreende porque lá com os nomes bem pomposos, muito mas é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Mas a gente sempre traz um pouquinho junto. Fomos lá pro Vale do Silício, né, de São Francisco e tal. Muita coisa legal, mas muita coisa que nós temos aqui. O Fernando, lá do Figueiredo, do Vale do Silício, veio para cá porque ele ficou fascinado com as nossas empresas. Ele ficou fascinado com os modelos de empresa que nós temos aqui. Veio aqui participar de uma feira GET. Sim, eu trabalhava nas salas. A gente fez uma reunião com ele e tudo. Então ele ficou assim, ele disse, meu Deus, vocês têm tudo isso aqui. Né? Olha que legal. Então essa parte de você se expõe, mas ao mesmo tempo você consegue fazer coisas diferentes. E eu vejo agora na gestão pública também você se expõe bastante, porque a gestão pública, eu acho que todo mundo deveria ir passar um tempinho lá dentro para ver o quanto que é diferente e muitas vezes mais difícil, porque o tempo que o mercado exige e o tempo que o processo burocrático leva, por exemplo, compras, parte de licitação. Você demora 60, 90 dias às vezes. Você tem o recurso, você tem a vontade do gestor
E só que o processo burocrático é por lei. Você tem que seguir todo. É parecer jurídico, é parecer contábil, daí volta, daí é uma coisinha que saiu a descrição diferente do que deveria ser, volta, começa tudo de novo. É publicação, tantos dias tem que ficar publicado. Então é um processo assim, é um baita desafio. Então até agora o que é o nosso desafio? Nós vamos olhar mais para a parte do planejamento. Já convoquei todos os outros secretários, vai ter capacitação, vai ter um momento que vão parar e vão planejar. Cada secretário vai ter que fazer um planejamento mínimo que seja da sua secretaria. Então se expõe, mas vale a pena. Otimizar o processo. Eu queria voltar um pouco, você falou das suas experiências internacionais, e aí você falou um negócio muito legal. Eu queria que você fizesse um panorama do quanto acontece um viralatismo nosso de achar que tudo que tá fora daqui é sempre melhor do que a gente faz aqui, mas quando você realmente vai e conhece, você descobre que nós podemos colaborar muito mais do que parece que a gente pode. O que você pode dizer sobre isso? Exatamente. Eu penso que essa síndrome de vira-lata, ela realmente existe, né? Sim. E eu vejo assim, eu conheço vários países, tive oportunidade, eu coloquei para você onde eu fiz os cursos, mas já tive a oportunidade de conhecer vários outros países. E o que a gente vê que tem muito país lindo, maravilhoso, ótimo. Mas nós temos aqui em Joaçaba, no Brasil, nós temos muita coisa boa que nós não valorizamos. Né? A parte de cultura, nós estamos numa cidade... Eu lembro que veio o filho de um dos professores que nos recebia naquele intercâmbio que nós tínhamos na Itália. Ele veio para cá, ficou 10 dias, ele não queria mais voltar para a Itália. É sério? Ele disse, é uma cidade pequena e tem tudo, e as pessoas são felizes, as pessoas são alegres. Ele disse, lá na Itália todo mundo xinga, todo mundo briga, todo mundo de mau humor. E ele disse, aqui tem tudo, é uma cidade maravilhosa, sabe? Sim. Então, assim, muita coisa porque a gente ia muito fazer esses cursos em outras universidades, tudo, o ensino de lá. Nós temos muitas coisas de lá que nós já temos aqui, com nomes diferentes, né? Sim. Coisa assim, mas eu acho que falta... brasileiro. Mas falta muito essa coisa de nós defendermos o que nós temos de bom. Sim. Até a gente está começando, agora falo como a CIOC, CDL, a gente fez uma reuniãozinha e tal para começar uma campanha nesse sentido, de nós valorizarmos o que nós temos de bom. Exato. Você sai, se você for passear por Joaçaba, vai nos arredores. Foi construído muitas ruas, até aquelas com... não asfalto, como é que é, com concreto e tal, essas que são mais íngremes e tal, de você ver, nossa, um monte de rua e tal. Você chega no centro e vê um buraquinho desse tamanho, olha ali o buraco, você olha para o buraco e não para toda uma infraestrutura que está sendo desenvolvida. Sim. Então isso começa a te incomodar, sabe? Você sai, você chega em casa à noite, 11 horas, 11h30, com o celular na mão falando na rua. Aonde que você faz isso? Cidades grandes, em outros países mesmo, né? Não é assim, né? Então, vamos começar a olhar para a nossa cidade, para nossas instituições, vamos começar a valorizar mais. Se nós não valorizarmos, quem que vai valorizar? Porque o que a gente vê quando a gente está fora do Brasil, a gente vê muito noticiário que só coisa ruim do Brasil, né? Só coisa ruim. Eu lembro na Itália, quando eu estava passeando, encontrei a dona Luciana. Ela vinha de bicicleta e tal, parou do meu ladinho, começamos a conversar e tal. Daí ela perguntou, como é que é viver no Brasil? Vocês sofrem muito? Eu olhei, mas por que a senhora está falando isso? Não, porque a gente vê, né, nos noticiários tanta coisa ruim e tal e tal. Daí eu disse, não, dona Luciana, é como aqui, numa cidadezinha do norte da Itália, Castelfranco. Eu disse, não, é como aqui. Daí fui ver que, né, o que nós vendemos para fora é ruim. Nós fazemos essa imagem. Então acho que está na hora da gente olhar um pouquinho, né, pro lado bom, assim, olhar com otimismo. Sempre tem o que melhorar. Sempre. Né? Então vamos lá, vamos contribuir, vamos, né, até chamar vereadores, a própria gestão pública, vamos fazer pedido, dar sugestão, olhar com olhar crítico. Eu acho que a gente tem sempre que olhar com olhar crítico, porque sempre tem o que melhorar, né? A gente nunca está 100% pronto, sempre tem o que melhorar. Mas vamos olhar também pro lado bom, né? Eu acho que muitos também, a divergência, ela tem que ser uma divergência construtiva, né? Então, a gente quando começa a entender um pouquinho mais sobre inovação, empreendedorismo, vê que é muito bom você ter diversidade, é muito bom você divergir, é muito bom você ter posições contrárias, pontos contrários, mas eles têm que ser utilizados para uma condição de construção, não de separação. Não de realmente questão de segregação em si. Ele tem que ser algo que vise assim, tá ruim aqui, como melhorar?
Eu acho que é esse como melhorar que a gente tem pouco diálogo, sabe? E tanto do como melhorar, de às vezes chegar e falar assim, vamos então testar o teu, ou depois a gente testa o meu, ou vamos tentar unir os dois e ver o que sai, sabe? É uma coisa que eu tenho reparado muito. A gente tá em Copa do Mundo, né? Tá em Copa do Mundo. O Brasil ganhou 2 jogos, um exemplo, né? Cara, ainda assim, tem gente achando que o outro lá que devia jogar não tá jogando e o técnico é ruim. O outro que foi não era pra ir. Eu falo, gente, o cara que tá lá, ele ganha 19 milhões de reais. E a equipe dele. Os caras têm um ápice da estrutura pra avaliar os jogadores. Você que tá aqui, que não jogou nem na várzea do Piraporinha do Norte, você tá falando que o cara que tá lá porque ele é ruim? Pelo amor de Deus, né, gente? Nada contra, assim, ó. Ter um pouco do que você falou, de um pouco de humildade, saber assim, cara, tá os melhores lá. Então, existe um processo pros melhores estarem lá. O que a gente pode fazer aqui é sentar e admirar, senhoras e senhores. Entendeu? Ter um pouco de discernimento pra admirar essa condição. E se for criticar, também falar assim, vamos esperar com que ele entre, então jogue muito bem. Às vezes a gente usa a crítica como feedback, né? Daí entendeu? Você tem que filtrar também, né? Será? Exato. E eu acho essa parte que tu fala, na verdade, nas organizações tem até técnicas, né, de conflito, de induzir ao conflito para você chegar a melhor solução. Exatamente. Então, eu acho que faz parte. Exatamente. E eu vejo toda vez que você senta, às vezes, vamos, se a gente sentar aqui e começar a conversar sobre esporte, já sabe, né? Mas olhar assim, o que a gente poderia fazer? Aonde que a gente poderia mudar? Né? Então eu acho que aí surgem várias possibilidades. Você quer ter essa conversa comigo? Se você quiser, a gente pode conversar depois. Mas olha, teve um dia que o pessoal do futsal veio conversar, que eles queriam, a gente começou a conversar e já saiu várias ideias, sabe? Então, o que vocês podiam fazer para conseguir patrocínio e tal? Porque às vezes você pega um olhar de fora também, por exemplo, na gestão pública. Às vezes chega o Nandão lá, nós começamos a falar de um assunto, você vem com algum exemplo, alguma coisa que você viu em algum outro lugar, que talvez ali, talvez não daquela maneira, mas adequando vai dar certo. Sim. Porque na gestão tem muito essa coisa, né? Não dá para você trazer o pacotão pronto, né? Sim. Às vezes, mas você traz alguns exemplos que dá pra gente adequar, olhar uma parte boa ali, o que cabe aqui para nós. De acordo com a realidade do lugar, né? Então, exatamente, por essas conversas, esses conflitos, você criticar, mas criticar, né, com o intuito de melhorar, de fazer crescer. Eu acho fantástico. Agora eu quero fazer uma pergunta pra ti também que veio aqui agora. Pra você, por que ainda existe essas... agora, né, visando essa questão cultural brasileira, assim, você trabalhou na condição educacional e agora administrativa, né? E logicamente hoje você criou um panorama maior desse diagnóstico. Por que ainda a gente tem um pouco dessa falha na própria condição de um questionamento, de uma crítica construtiva brasileira, assim? Porque a gente ainda não tem um espírito de nação, não que todo mundo tem que concordar que isso nunca vai existir, mas aonde o pilar do respeito, infelizmente, parece que em certos momentos se desaba. A gente não consegue criticar sem perder o respeito, né? A gente não consegue criticar sem realmente entender o que o outro tem uma condição de background dele que faz ele pensar assim. Até porque eu vejo que essa condição da falta do respeito me tira a oportunidade de até acessar essa pessoa, de entender ela. A partir do momento que eu não entendo ela, cara, você nunca vai acessar essa pessoa, você não vai dar. Vocês vão ficar tretando pro resto da vida. Por que você acha que ainda isso acontece diferente de outros países também, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conhecer e fala assim, putz, isso aqui parece que as coisas funcionam um pouquinho melhor. Qual que é a sua visão sobre? Eu acho que é muito da parte cultural, né? A própria diversidade, quando você vai falar em diversidade, né? Eu acho que as pessoas são diferentes. Todo mundo é diferente. O Will é diferente do Nandão, que é diferente da Fernanda, que é diferente de mim. E ser diferente ou pensar diferente não é o certo ou errado. Eu acho que tem visões diferentes. Por exemplo, eu tenho, né, uma posição política tal. Por quê? Porque tem toda a minha história de vida, tem todos os porquês. Se for dizer por que eu torço para a esquerda ou para a direita, eu vou ter um argumento ou porquê. Porque a minha história de vida, meus objetivos, enfim, eu construí isso. Eu acho que cada um tem isso. E cada um tem que ser respeitado. Exato. Mas isso não impede que a gente comece a discutir, olhar, não, por isso, né? São os argumentos. Exatamente. Mas isso não quer dizer que numa conversa tem que sair o vitorioso. Né? Exatamente. E a beleza é isso, né? A beleza, eu acho que a gente conseguir trocar essa ideia,
E saber em que momento eu tenho discernimento de falar, putz, isso aqui eu acho que agora cai melhor que essa condição. E o discernimento de saber que tem algumas pessoas que você não pode fazer isso. Exatamente. Porque ela vai partir para a ignorância. Exatamente. Então, eu acho que é o respeito. Pensar diferente, ser diferente. Exato. Isso é importante. E isso, às vezes, eu me incomodo muito quando começo a falar de alguma coisa de diversidade. Principalmente a parte do racismo, né? Uhum. Eu disse, gente, é uma coisa que pra mim não precisa não precisava estar perdendo tempo em estar dizendo porque é preto, porque é branco. Porque é uma coisa que todo mundo pra mim é igual. Sim. Né? O meu primeiro marido a mãe dele era negra, ele era Sim. bem mulato. Então, assim, a minha filha é ruiva de olhos verdes, mas tem sangue de negro. Sim. Mas que diferença faz isso? Né? Eu não sei, pra mim é até difícil pensar no porquê que algumas pessoas têm que discutir isso, porque é uma coisa tão, né? Eu acho que é Mas, muito enfim. também... O ponto não é a discussão. A discussão é boa. O ponto é aquela questão que eu falo. Um dia eu perguntei para um professor e ele falou assim, o problema não é a discussão, Will. O problema é um pouco que está se apagando o que deve ser ético e moral. Você pode discutir do branco e do preto, você pode discutir sobre a esquerda pela direita, isso é bom. Até porque você mostra esses dois lados. O problema é que você não pode tirar essa conversa dentro de um embasamento ético e moral. Eu não posso agredir o outro. Eu não posso agredir o outro. Porque a partir do momento que você agride o outro, cara, você está saindo numa base ética e moral. Aí não tem discussão. Aí acabou. Aí tá todo mundo num pé de totalmente igualdade agressiva e desigualdade de debate. Entendeu? Então, eu vejo isso. E ela tá muito também linkada, na minha humilde opinião, nessa construção do espírito de nação que a gente tem. Primeiramente, de entender que, independente de qualquer coisa, a gente mora no mesmo país, nós vamos ter que trabalhar para que esse país dê certo. Entendeu? E estamos num momento bem difícil. Né? Exatamente. Nossa, Exatamente. Tá muito difícil. Sabe quem falava isso? Quem? Nosso grande filósofo Voltaire. Verdade? É mesmo? Vou morrer, posso não concordar com o que você fala, mas vou morrer defendendo o direito de você dizer aquilo que você pensa. Dentro de uma condição ética e moral. E ele falava que sobre não agride o respeito, outro. moralidade, Exatamente. o direito de todo mundo poder falar o que pensa, mas respeitando aquilo que o outro fala. Exatamente. Que background maravilhoso, né? Exatamente. Vamos dar um ganho nessa voz aqui depois. Vamos dar um ganho nessa Eliseu. voz. Tá louco, tem que oferecer o microfone pra esse jovem. Mas é isso, o papo ficou bom agora. Ficou ótimo. Porém, a gente tá chegando no final do primeiro bloco e o produtor daqui a pouco vai começar a me olhar e bater no relógio, que é isso que ele faz. Exatamente. Ele fala assim, Nandão, tá na hora, ó. Ainda não, mas daqui a pouco ele faz. Então a gente já vai encerrando o bloco 1 do Store Podcast, episódio 14, hoje com Tânia Durigon aqui com a gente. A gente finaliza agora para o Noesc FM, mas para você que tá conosco, continue no Spotify e no YouTube. E quem, no caso, está ouvindo agora na rádio, na quarta-feira, você pode acessar o YouTube e Spotify do Store Podcast para ouvir esse episódio na íntegra. Um abraço para quem fica no caminho e até logo. Até logo, senhoras e senhores. E para você que está conosco no Spotify ou YouTube, está ouvindo a segunda temporada do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Damos sequência agora com o Senta Que Lá Vem a História no bloco 2, onde a nossa convidada vai contar uma história pra nós. E aí, Tânia, o que você preparou pra gente? Vai vir mercado negro aqui. Vai vir coisa aí. Bom, é que nem sempre o que é engraçado pra gente é engraçado pros outros, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Então, uma que nós demos muita risada foi quando o meu marido foi doar um rim pra irmã dele, aí eu acompanhei ele, né? No hospital, lá em Porto Alegre. E aí no pós-cirúrgico lá passa um pastor, um padre, não lembro direito, mas era alguma coisa assim. Passava nos quartos, né, dando aquela palavra de conforto. Aí ele olhou pro meu marido e disse assim, muito bonita, né, a sua ação, ele doar um rim para sua irmã, né? E ele só balançou a cabeça. Aí olhou para mim lá, com a cara, né? Dias, noites sem dormir, olhou para mim. E a senhora acompanhando seu filho? Aí eu olhei para ele assim, também balancei a cabeça. Disse, não, eu sou esposa dele. Aí ele olhou para mim e começou, não, é que eu achei vocês parecidos. Aí vai meu marido assim, escreve, tava no computador falando com a minha filha.
o branco do olho, né? Porque eu Só não foi. tenho nada parecido, né? Caraca. E aí, quanto mais ele falava, pior Mais ele ficava. se Aí eu enrolava. disse assim, o padre, eu acho que era padre, não me importa, a gente tem uma diferença de idade mesmo, né? Então não fique chateado, tá tudo bem. tudo certo, tá tudo bem. Aí ele saiu, coitado, porque ele tentou se desculpar, mas cada vez ficava pior, né? Tudo certo. Mas aí é igual quando você confunde. Ó, brincadeira, tá, gente? Você confunde mulher que tá grávida, mas ela não tá grávida. Meu Deus, isso aí Quem é perigoso. nunca? Caraca, essa aí dói. Não, isso dói, cara. Isso dói. Isso aí, tá grávida, querida? Quando eu tenho Ai, que lindo. Mas eu acho Quanto que pra tempo? quem escuta, não sei se é pior pra quem fala ou pra quem escuta, né? Nossa, eu já fiz isso uma vez, cara. Já fez isso, Aham. William? Meu Deus. Você aí, a minha não tá grávida não, Will. Eu falei, Ah, tá. Não, e eu sou assim, eu acho que- Tô me ligando aqui. de vez eu ficar quieto e falar desculpa, eu falo, meu Deus! Faz um Sim, barraco, eu né? disse Desculpa, mentira. Eu uma vez uma aluna também, ela tava na primeira fila e ela durante ela passava a mão na barriga, e ela era meio cheinha assim. Meio Eu quis cheinha. ser simpática e perguntei, tá de quantos meses? E ela olhou pra Não, prof, são eu gases, não né? estou grávida. Eu disse, tá, tudo bem. Continuei Eu dando tô, aula, tô meu Deus. acariciando aqui a minha barriga de chope. Eu acho que ela devia estar com problema de gás. Tava com dor de barriga, sei lá. Caraca. Mas é o cara. tipo de situação que não adianta. Quanto mais tu falar, pior vai ficar, né? Então. Isso é Exato. gafe. Ó, né? mas você falou de gás agora. Esses papos. Eu vi no teu currículo que tu foi pra Chihuahua, né? Sim, Eu fui pra Chihuahua também, em 2017. Na mesma faculdade. Você foi em 2017 também? eu fui com a professora Linda Mira. Eu acho que foi. Eu fui no 10º Congresso Mundial de Motricidade Humana lá. Coisa do Ruth. O Ruth falou assim, faz um projeto aí pra mim. Eu fui lá, fiz e acabou indo. Fui lá 40 dar uma horas de palestra. viagem pra chegar lá. Até que a minha não foi não, porque eu Meu Deus. fui pra Houston, aí de Houston eu peguei um aviãozinho Nossa, do lado que chique você. Ah, Chique demais, né? Tá temos louco? visto, né? Visto tá lá 10 anos, eu tenho que renovar o visto. Mas beleza, eu fui pra Chihuahua e era pra ter ido, ó, o congresso era dia 13, 14 e 15, 3 dias. Só que aqui, foi numa época que a faculdade aqui tinha um intercâmbio legal com o pessoal lá da universidade. Qual que é o nome da universidade mesmo? Esqueci. UAT, sei lá. Não lembro Onde agora o também. Brasil jogou a última janela do México. Eu dei Um que naquela- calor. Aham. Não vou lembrar, mas tudo bem. Aí, beleza, whatever. Aí eu fui lá e fiquei um mês, porque eu conheci uma galera aqui em Joaçaba, que morava lá, beleza, foi. Fernanda, vou contar um negócio pra vocês. Cheguei lá e eu vivi um mês como um mexicano. Um mês? Eu fui um mês antes, cara. É a Universidade Autônoma de Chihuahua? Exatamente. Isso. Olha só que legal. UAT, é isso mesmo. É, What? Universidade Autônoma. Aí, Chihuahua. cara, e a comida lá, teve uma hora que eu cheguei, no segundo dia eu virei e falei assim, aqui, vocês não tem comida sem pimenta, não? Aí eles falaram assim, tem. Eu falei, cadê? É só papai de neném que tem. Nossa. Cara, não tinha, porque eles temperavam tudo com pimenta. Eles Tudo. temperavam a pimenta com tudo, no caso. Tudo. Cara, juro pra você, eu fiquei com todo o respeito. Café que eu da falo, manhã, uma tinha muita semana pimenta. eu não consegui ir no banheiro, cara. Ficou constipado. Cara, E ele serve feijão e Que batata situação. no café da e manhã. é feijão pra tudo quanto é, ferrolhos pra tudo quanto é lado. Feijão com batata e uma- no café. Batata, feijão. Meu Deus. Não, assim, E pimenta. burrito pra tudo quanto é lá. Burrito de feijão de manhã, burrito de tarde e tudo. Usar uma carne vermelha apimentada. Cara, assim, ó, no quinto dia, Fernando, você tá rindo, né? No quinto dia eu tava passando mal, ó. Eu juro, eu tava suando frio assim, cara. Depois daquele quinto dia, eu cheguei à conclusão que nunca mais eu passo mal em lugar nenhum do mundo. Juro pra vocês. Não, assim. Mas eu também. Nós fomos, você vê, eu e a Linda fizemos um prato bem bom, um macarrãozinho, sabe? Pegar um molho vermelho, porque tava assim no buffet. Nossa. Mas enchi o prato de molho. Molho de pimenta. Gente do céu, e não dava nem pra tirar, porque é muito forte aquela Não, pimenta, é né? verdade. É muito, você come assim, nem precisa botox, né? Não, depois daquela viagem, meu intestino ficou 3.0, filho. Pronto. Bate Aguenta banana. qualquer coisa, Qualquer filho. coisa. A flora intestinal, ela teve um Big Bang. Ela se reinventou e voltou muito mais forte. Por isso que eu não fico doente. Nunca mais fiquei doente. Olha só que beleza. Tô com certos alimentar? Nunca mais. Perfeito. Exatamente. É isso aí. Com esse relato a gente encerra o bloco 2. Sério? Esse relato aqui, se você quer também ficar livre de qualquer tipo de doença, dá uma passadinha lá em Lá no Chihuahua. México, vai pro México. Pode ir. Come um negocinho top, a Tem que pimentinha. ficar uns 4 dias, né? 4, 5 dias. Pra dar tempo do intestino dar uma sofrida, não entender nada, passar mal.
Tem que calejar o estômago. Exatamente. Você não identificar, né? No momento ali, você não tá identificando nada. Só você tá morrendo. Talvez quando você voltar, alguém vai perguntar se você tá grávida, né? Exato. Porque Não, a barriga velho. vai estar inchada. Não, volta Tu fininho. volta fino, cara. Tu volta um calor do diabo. Um calor do diabo. Deus. Pimenta pra cacete. Meu Deus. Que isso, cara? Imagina. Nós vamos fazer Imagina tu em Bangu uma comendo pimenta. visitação mais ou menos nos vinhedos lá. Ah, sim. Nossa, muito legal. Na avó deram leite, deram uns produtos lácteos lá, daí a gente foi também numa fábrica. E nós num ônibus que não tinha banheiro. Tem um pessoal que passou mal. Ainda bem que eu não tomei Meu iogurte, as Deus. coisas. E para chegar, daquele calor. Eu lembro que assim, aqueles ônibus, parecia aqueles filmes mexicanos mesmo. As portas, janela do ônibus, tudo aberto. A pessoa também não. E não tinha banheiro no ônibus. Cara, você suava frio, cara. Quando chegamos no hotel, era assim, ó. o pessoal- Todo mundo correndo. Cara, eu vou aproveitar, eu nunca conto história, mas tem uma história engraçada, não foi comigo, mas a experiência que eu fui pra China, o nosso assistente técnico, o Camargão. Sim. Camargão lá de Blumenau foi com a gente. E ele, cara, né, a comida, eles tentavam fazer uma comida ocidental no hotel, mas era aquela coisa, né, era pingando óleo no arroz, frango gelado, e era isso, café da manhã era batata frita e arroz e frango, almoço e jantar a mesma coisa. Tanto é que quando a gente viajava, quando os atletas viam um McDonald's ou um KFC, todo mundo saía batendo na porta do ônibus assim, pelo amor de Deus, para, porque eu sei que a gente sabe que aqui a gente vai comer, mas esse pimenta até não dava mais. Enfim, o Camargão, ele deu um piriri nele lá durante a viagem, né? E esse piriri, Longe de imagina... casa é triste. Imagina você tá num piriri na China, onde você não consegue comprar um remédio. Você não sabe o que fazer. Você que olhava pra cara dele, ele tava sempre triste, amuado, assim. Falava assim, eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Ele ficou 10 dias tendo um piriri na China, cara. Coitado. Mas poderia ser pior se fosse na Índia, né? Porque daí papel higiênico. Meu Deus, né? Não, o Sem negócio contar foi... que na China a privada é no chão, né? Também. O Só nos vaso era no hotéis chão. que o vaso é altinho. Sim. Não, mas foi uma loucura, cara. Coitado. Eu lembro que Doideira. ele olhava pra gente assim... Entrei no Walmart lá na China, lá na hora que eu fui direto no vaso, eu falei, mas que é isso? Que isso? Tem um buraco que tá quebrado. Eu nunca assim pra você botar o pé assim, ó, bem bonitinho. A trava, né? Aí na Coreia já tem. E na Coreia é um negócio tecnológico, eles são mais limpinhos lá. Não que na China, os chineses, por favor, vocês são limpinhos. Mas lá na Ásia a galera fala que vocês são meio. Não são muito limpinhos, não. Sei lá, hein? Nada conta. Mas os coreanos, os japoneses, os caras são. É o primo chique, é o primo limpinho. As privadas lá tem até jatinho, filho. Sério? É bidê, né? Aham, não, juro pra você. Descobriram o bidê. Não, eu juro. A privadinha tem um console do lado assim, ó. É mó legal assim, ó. E tem uns desenhos. Eu juro, gente. Eu demorei um mês pra usar aquele negócio lá. Eu fiquei com medo. Depois de um mês eu falei assim, eu vou usar. Aí tem que ter um desenho assim, ó. Bem, 2 curvinhas e um jatinho indo no meio. Aí eu apertei. Teve uma Cara, experiência não diferente. sei como é que é, mas o negócio dá retinho, cara. O jatinho quentinho, cara. Quentinho. Eu juro. Caramba. Tchá, eu falei, cara, será que limpa mesmo? Vou testar. E não é que limpou. Só usei aquilo depois. Eu falei, tá, vou. É muito sério. Patentear, trazer pra cá, pô. Vai Não. fazer um sucesso. Cara, é muito. E tem todos assim, legal. Momento aí. O pessoal lá na Coreia é bem limpinho, gostei muito. Muito bem, mas vamos lá. Vamos parar com esse relato aqui, senão esse negócio vai longe. É isso aí, então direto a gente vai pra finalizar com chave de ouro o bloco 3, que é o bate-bola. Aqui faremos perguntas pontuais pra saber um pouco mais da vida, das concepções e das questões pessoais da nossa convidada. Lembrando, Tânia, que a gente vai soltar aquele cronômetrozinho de 24 segundos quando eu fizer a pergunta, mas não precisa ter pressa, que é uma perguntinha tranquila. Toma mais uma aguinha. Dá pra refletir bem. E aí, depois que você responder, você pode contextualizar se você quiser. Beleza? Tomou uma aguinha? Tá preparada? Vamos lá? Solta aí, William. Primeira pergunta. Tânia, quem você gostaria de ser se não fosse você? Ai, meu Deus. Tá rolando, hein? Essa aqui é pra mexer, hein? Ai, eu não sei. Eu apertei sem querer a volta. Ih, Não tem problema. Botou os 24. Você tem uma segunda chance, hein? Tá valendo. Não tem ninguém que Não você tem uma fala pessoa assim, que você admira, fala, nossa, se eu pudesse... Se essa pessoa por um dia, vai. Vou te dar um boi. Ela pode estar morta já? Pode, quem você quiser. Quem? Pode Margaret falar. Thatcher. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Por quê? A Dama de Ferro.
Eu acho que ela fez muito pelo país. Muito bem. Massa. Putz, Muito animal. bem. Gostei. Ótima resposta. Pois tá morta já? Não, mas eu a admirava antes. Ela é boa. Sim. Não, maravilha. Vamos lá, segunda pergunta. Onde você gostaria de estar agora se pudesse escolher? Ai, numa gôndola em Veneza. Nossa! Que chique, fina demais, né? Nossa! Essa tava na ponta da língua. Veneza! Caraca, ela foi reta para parecia o Goku. Ela botou os dedos aqui foi embora. Foi. Já visitou Veneza várias vezes? Sim. Muito bem. É aquele rolê que você já foi 10 vezes, você fala assim, vai pra onde? Ah, vou pra Veneza de novo. Vou lá, né? Eu vou falar com o Toninho, o dono da terceira barquinha, que ele já tá ligado o balanço que eu gosto do barquinho. Entendeu? Ele já me E se conhece você e fala, for- Tânia, tá por aqui, como é que E se você for passear de gôndola em Veneza, não sei se já foi. Não, Veneza Mas não. não caia na coisa de pegar o mais barato que eles vão te levar lá pra parte do subúrbio lá dos Ah, canais. entendi. Vai lá no Canal Grande. Exatamente. Lá é o top. Dicas de É mais viagem. caro, mas é top. Dicas Exatamente. de viagem com ela, Tânia Dorigon. Então, Maravilha. Pô, pena que o João já foi, senão eu tinha falado pra ele fazer um corte e colocar isso. Aí a gente ia colocar alguma agência de viagem patrocinando. É verdade. Vamos lá, terceira pergunta. Se pudesse mudar algo em você, o que seria? O calorão. Mentira. Ele não Ele não falou. Eu fiquei sabendo de longe aqui. Desculpa, Tânia. Esquece. Eu acho que a aparência física. Eu sempre tive muito problema com a minha imagem. Ah, é? Mas você é tão linda, Ué? mulher. Por quê? Hoje tá resolvido, mas eu, na adolescência, eu tinha problema sério. É. Só que na época a gente não ia pra psicólogo, nada disso, né? Mas eu me olhava e a imagem que eu fazia de mim não batia com o que eu via no espelho. Ah, é? Putz. E eu me achava feia, horrível e não saía de casa. Não, mas Sério? é uma coisa, um elogio, tá? Com o máximo de respeito. Sempre quando eu te vi, eu te achei uma mulher muito, muito realmente bonita, a figura, assim, sabe? Uma mulher de classe, sempre sorrindo, muito bonita. Parabéns, parabéns. Não, mas eu tive muito problemas, assim, de eu não sair de casa, Nossa. e depois, eu fui melhorar, até hoje eu não sei, porque eu não falava em público, nada, foi um processo que eu consegui superar, e isso eu consegui lá para os meus 30 anos, tá? Foi 30 anos, porque era uma coisa bem... Deve ter sido E muito hoje difícil lidar com isso, né? Sim, muito, porque as minhas primas, tudo, elas eram muito bonitas, morena, de olhos verdes, a minha irmã era loira, com olhão azul e tal, e eu era aquela magricela, sabe, que, sim, até meia vesguinha, acho que era, na época, sabe? Mas era aquela que, lá vem, ó, é a Ivete, a filha do Dorigon, e a outra. Eu não tinha nome, sabe? Eu sempre ia sim, de... Então sim. era aquela coisinha esmirradinha que ia junto com as outras. E isso, pra mim foi problema por muitos anos. Hoje eu olho e penso, mas a aparência física não é tudo também, né? Sim. Eu acho que tem outras coisas que... Daí tenta valorizar um pouquinho o resto, né? Essa maturidade também, esse próprio reconhecimento. Eu acho que tem coisas né? que com a maturidade... Exato. E a cabeça da gente, né? Eu acho que tudo parte da cabeça da gente. Sim, com certeza. Senhorita é uma pessoa muito linda, parabéns. Obrigada. Isso aí, William, valoriza. Vamos lá. Que conselho você daria para o seu eu do passado? Persista, continue. Pô, não é a primeira pessoa que fala isso, né? Legal. Essa resposta é clássica. Muito bem. Exatamente. Porque às vezes a gente olha e parece que é tão fácil, né? Nossa, tá bem, tá numa posição legal, né, financeiramente e tal, mas eu acho que a gente tem que conhecer um pouquinho do caminho, da trajetória de cada um para ver as dificuldades e os tropeços aí, que às vezes desistir é o mais fácil, né? Sim, com certeza. Eu tenho, só pegar um gancho, é legal. Eu tenho interpretado muito isso, assim, não sei se é... Acho que são coisas que a gente vai passando, a gente vai vendo o quanto que é importante a gente ter paciência e até o realmente significado de ter fé, né? Eu acho que isso é realmente ter fé, cara. É saber que não é na hora que tu quer. As coisas vão se encaixar, cara. Você só precisa fazer o que você tem que fazer. Só isso. Eu acho que eu acredito muito, Will, na lei do retorno. Uhum. Eu acho que tudo que você joga pro universo, ele te retribui, ele te dá de volta e em quantidade maior.
Na minha vida, pelo menos, eu tenho visto isso. Parece que quanto mais você ajuda as pessoas, mas aquele ajudar a não tirar foto pra... Exatamente. É aquele ajudar que ninguém sabe. É aquele ajudar que ninguém sabe. De você conseguir um emprego, de você Exato. dar um conselho, de você muitas vezes puxar a orelha, de você, sabe, pegar pela mão e tentar conduzir. Exato. E mesmo financeiramente, quando você pode, né? E eu acho que é por aí, né? Cara, é total isso. Você falou agora e eu não vou entrar em profundo aqui, mas eu tenho certeza que é isso, cara. Tem acontecido muita coisa que são coisas que nunca pensei que ia acontecer, mas foi porque foi um negocinho assim, ó, que eu não falei pra ninguém, que eu não contei pra ninguém, que eu não mostrei pra ninguém, que hoje o cara vem e fala assim, ei, tô precisando de um negócio, liga aí. Que eu não falei pra ninguém. Eu falei com ele há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Isso é muito doido. Isso é muito doido. E parece que a gente tem que fazer as coisas mostrando pros outros toda hora, né? Senão a gente... Eu não gosto dessa coisa do dá pra... Você tem que fazer aquilo que você acha que é certo. Exato. É massa. Ótimo, Obrigado. vamos lá, mais uma pergunta. Do que você tem medo? De perder as pessoas que eu amo. Isso é importante. E complicado, né? Enfim. Então vamos pra última pergunta. Qual o seu maior orgulho? Da minha família. Mãezona, né? Vozona, mãezona. Vozona também. Exato. Tem a nossa pequenininha que é Você tem uma neta? uma neta. Uma neta. Uma filha, uma Pequenininha porque você tá sendo legal, neta. né? 8 anos, mas tão grande. Mas ela tinha 3 anos, ela já parecia ter 6, velho. Não, mas a menina é alta mesmo, cara. Aquilo vai dar um mulherão, viu? Não, e ela, Segure, esse dia não. ela chegou pra mim, porque aí todo mundo falava que eu ia ter que fazer uma cirurgia cardíaca e tal. No fim, graças a Deus, não precisou, estabilizei e tal. E ela chegou pra mim, ela dormindo comigo, e ela começou a me acariciar e tal. Ela disse, vovó, você me promete uma coisa? Depende, né? Vovó, me prometa que você não vai morrer logo, que você vai demorar muito, muito, muito pra morrer. Eu disse, tá, Valentina, mas se a vovó, o dia que a vovó morrer, a vovó vai estar lá. Você... Não, eu não gosto de esse negócio de virar estrelinha, ela disse pra mim. Que complicado, né? É. Lidar com isso, nossa. Ainda mais com uma criança. É doideira. E é a única certeza que a gente tem, né? Tem um cara que tem um... Só que é cultural também, a gente lida muito mal com isso. Exatamente. Né? Lá no México é totalmente diferente, né? Eles festejam, né? E tem um... Eu sempre esqueço o nome desse nazarento, cara. É um empresário bem famoso nos Estados Unidos que a galera, toda vez que ele chega, fala assim, fala uma coisa de motivacional pra mim, tô precisando de alguma coisa. Ele fala assim, vou te falar 3 coisas. Você vai morrer, pronto. Uma coisa mais motivacional que isso, filho? E você vai ficar se ligando porque os outros vão achar aí? Portanto, ou esperando o negócio cair no teu colo, achando que o mundo é injusto, tu vai morrer um dia, cara. Só vai. Eu acho que sim, a gente tem que viver com intensidade. Sentir. Às vezes, sabe, tá gravando ainda? Claro, tá gravando. Pode falar. Às vezes até eu falo para as pessoas que o pessoal não valoriza os bons momentos, aqueles momentos em assim, que às vezes você para com os amigos para tomar um chopinho, para tomar um cafezinho, para tomar um chimarrão, que tá tudo tranquilo, tudo em paz. Você olha que, né, aqueles momentos, eu acho que você tem que viver com intensidade, porque a felicidade, ele não é, agora eu tô feliz, então vou ser feliz o resto da vida. Exatamente. Não, são aqueles momentos, né, que você tá junto com a família, com os amigos, enfim, viver com intensidade isso. E eu acho que agradecer também, né? Exato. Mais uma vez o universo vai ter jogar aí. de volta, mais coisas boas. Com certeza, por isso que esse sucesso todo na vida, não é, dona Tânia? Não. Muito bem. Então a gente vai encerrando o episódio 14 da segunda temporada do Store Podcast. Tânia, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer te receber. O Store Podcast fica empolvorosa com a sua presença. Se você quiser falar alguma coisa, mandar um beijo, um abraço pra alguém, esse é o seu momento. Eu agradeço muito, Nandão, Will, né, pelo convite. Espero ter retribuído aquilo que vocês esperavam, né? Com certeza. E assim, fico à disposição aí. Quero mandar um beijo. E como eu falei, minha família, né? Meu bem maior aí. Um beijo pra minha mãe, que dizia. No programa da Xuxa era legal, né? Manda um beijo pra mãe, isso aí. Tem que mandar um beijo pra mãe. Um beijão pra minha mãe, que a minha mãe é um exemplo. Pra mim também, uma mulher super batalhadora. Pra minha filha, pra Valentina, né? Minha Cuquinha, que é o nosso amorzinho. Isso aí. Que massa. Que legal. E aí, William, quer mandar um beijo pra alguém? Como sempre, mandar um beijo pra todo mundo que tem escutado a gente, que fielmente, a galera que tem compartilha, a galera que chama a gente na rua, a galera que tá consumindo isso e acha que tem valor, né? Não importa se tem 1000, se tem 1. Se tiver a pessoa achando que isso tem um valor e tá agregando pra ela, eu já
consigo dormir feliz, entendeu? Não é a quantidade, mas é a qualidade. Eu acho que é isso. É isso aí. Depois dessa rodada maravilhosa de bate-papo, de conversa, a gente encerra o episódio 14 do Store Podcast, onde a sua experiência cria história. Um grande abraço pra quem fica e até logo. Beijo pra Fernanda. Valeu!